E Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, anunciou hoje o deputado federal Alfredo Gaspar, do PL de Alagoas, como candidato a vice-presidente na chapa dele para a disputa à presidência da República. A escolha busca fortalecer a chapa, ampliar o diálogo com diferentes setores e também reforçar a articulação política. É a pessoa que tem que ser o meu vice. É aquele vice que não volta para a cena do crime e dá a mão para o criminoso. Então eu tenho muita honra de anunciar aqui Alfredo Gaspar, do Partido Liberal, o nosso presidente. E durante o discurso que anunciou Gaspar na chapa, Flávio também destacou a atuação do colega na segurança pública e a coragem do deputado na CPMI do INSS, além também da força política dele no Nordeste. É uma pessoa que eu aprendi a admirar, todos vocês aqui aprenderam a admirar, pela coragem, pela honestidade, pela sua história em frente à segurança pública. Alguém que enfrentou e defendeu os nossos aposentados na CPMI do INSS. Alguém que pediu a prisão do Lulinha porque tinha culpa no cartório. E alguém que representa o Nordeste de fato, que a gente vai levar prosperidade para o Nordeste, a gente vai levar saúde para o Nordeste, vamos levar infraestrutura para o Nordeste. Vai ser o maior programa de dignidade que o Nordeste já viu. Alfredo Gaspar é ex-promotor de justiça, já foi procurador-geral de justiça e também secretário de Segurança Pública de Alagoas. Depois foi eleito deputado federal nas eleições de 2022. Na Câmara, Gaspar ganhou destaque nacional ao relatar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, que investigou as fraudes no INSS. Gaspar agradeceu a Flávio pela confiança e se comprometeu ao projeto de governo. Vossa Excelência escolheu uma pessoa simples, nordestina, mas com uma história de vida de muito trabalho e honrado. Chego aqui de cabeça erguida para dizer que ao seu lado marcharei para a gente transformar esse Brasil num local justo e decente. Gaspar também citou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Me permita, presidente, dizer que eu sinto uma falta grande hoje de duas pessoas, do meu pai que está no céu e do seu pai que está em cativeiro. Alfredo, como ele pode ver TV aberta, eu acho que ele vai conseguir em algum momento ouvir o que você está falando aqui. Presidente Bolsonaro, o senhor reacendeu em todos nós brasileiros o sentimento de honra e esperança. Obrigado por esse momento. E o coordenador da campanha, o senador Rogério Marinho, afirmou que o grupo está preparado para vencer as eleições. Nós estamos com o nosso time pronto, para entrarmos em campo e vencermos as eleições. Mais do que nunca, está claro, está nítido para a população brasileira que esse jogo de bastidores termina colocando de forma muito transparente quais são os lados que se encontram, os partidos políticos, a forma como eles se colocam, mas principalmente as pessoas que fazem parte dos partidos políticos. Mais importante do que a posição desse ou daquele partido é a posição das pessoas que aqui estão representadas. Adalberto Piotto, muito boa noite. Está desfeito, então, o mistério em relação a quem vai compor a chapa com Flávio Bolsonaro para essa campanha eleitoral. Ontem nós, inclusive, comentamos a respeito que ele teria até o dia 15 de agosto para escolher esse nome, porque é o último dia do registro das candidaturas. As convenções partidárias terminam hoje, dia 5 de agosto, e Flávio Bolsonaro optou, então, por uma chapa puro sangue. O deputado Alfredo Gaspar é do PL, então aceitou esse convite para compor a chapa, e quero ouvi-lo. A gente tem falado muito, Piotto, como o vice, no caso Alfredo Gaspar, pode agregar a campanha de Flávio Bolsonaro. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto. Segre, seja bem-vindo, Ana, todos que nos acompanham. Eu confesso que não tinha o nome do Alfredo Gaspar no radar. Acho que foi uma escolha acertada por parte do PL, sobretudo porque guardou segredo. Sim, é verdade também
que o Flávio Bolsonaro e a presidência do PL estavam buscando a Tereza Cristina, tentaram, não conseguiram. A Daniela, que trabalhou com o Paulo Guedes, mas era do Republicanos, também não houve coligação. Diante dessas impossibilidades, eu acho que o nome do Alfredo Gaspar, sobretudo pelo momento que o país está passando, com os escândalos de corrupção, batendo a porta do governo federal, aliás, nem batendo a porta. Então, ali, dentro do gabinete do Lula, nós estamos falando do Marcola. O Marcola que nós estamos falando é o assessor do Lula até outro dia, que estava na campanha do Lula e que agora foi tirado da campanha do Lula. Incrível. A gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouco. Trazer o Alfredo Gaspar. E o Alfredo Gaspar é exatamente o relator da CPI do INSS e quem denunciou. Ele tem vasta experiência, ele é um procurador, é um homem da justiça, que conhece exatamente o que está acontecendo. E ele vai falar sobre exatamente o escândalo do roubo dos aposentados. Nesse momento em que o governo Lula está cada vez mais enfraquecido por essa questão da corrupção, o que não deveria ser novidade, o Lula foi descondenado, né? Foi um entendimento completamente esdrúxulo do Supremo Tribunal Federal ao retirá-lo da cadeia em Curitiba, condenado sim, aí sim, por corrupção passiva e também lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, enfim, alguma coisa assim, mas enfim, tinha 2 condenações. E agora vem exatamente um promotor de justiça, um procurador de justiça, alguém que conhece e que teve um papel extremamente importante na CPI do INSS. Ele vai dizer isso claramente com autoridade de quem é um procurador e quem esteve como relator. Olha, eu confesso que fiquei impressionado, o fato dele ser do Nordeste, há sempre essa história de tentar trazer alguém do Nordeste, onde o Bolsonaro, o Flávio, precisa ter um pouco mais de votos. Diante das impossibilidades, obviamente, de coligações, acho que a chapa pura aqui não é apenas uma chapa pura, é uma chapa que consegue extravasar e buscar votos em outros lugares. Sobretudo dessa inquietação do cidadão brasileiro de ver o Lula e o governo Lula novamente com mais escândalos de corrupção. Essa história todo mundo já conhece e não quer ver por mais 4 anos, Paula. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Também quero te ouvir sobre essa escolha do Alfredo Gaspar para compor a chapa de Flávio Bolsonaro. Era realmente um nome que não estava no radar, não estava na bolsa de apostas, né? Há um bastidor de que esse nome já tinha sido cogitado há vários meses, mas eles conseguiram aí blindar essa informação. Eu realmente não tinha visto em nenhum lugar e nem com as nossas fontes em Brasília conversando. Nós tínhamos esse nome como possibilidade e agora então foi formalizado o nome do promotor de justiça de Alagoas, esse aceno ao Nordeste, a região Nordeste, uma região importante, e também um aceno à bandeira anticorrupção do Alfredo Gaspar. Daqui a pouco a gente até vai mostrar, né, a gente separou alguns trechos da atuação do Alfredo Gaspar como relator da CPMI do INSS. A gente vai resgatar alguns trechos da atuação do deputado. Muito boa noite. Isso é ótimo, Paula, porque a atuação do Alfredo Gaspar foi realmente de muita coragem, não apenas ali na CPI do INSS, mas em plenário também. Boa noite, Paula, Segre, Piotto, querido mestre Augusto, e boa noite à nossa audiência. Paula, eu acho que o resumo praticamente é esse que você e o Piotto já disseram, né? Relator do INSS, acho que a campanha do Flávio Bolsonaro tenta trazer de volta o discurso anticorrupção, o mesmo discurso a favor da Lava Jato, a favor da caça aos corruptos, aos ladrões dos cofres públicos, o mesmo discurso que funcionou muito bem na eleição do presidente Bolsonaro. E esse discurso é um discurso, Paula, também que entra na segurança pública. O Alfredo Gaspar, como você também disse, promotor de justiça, entende muito bem dessa máquina relacionada à segurança pública. E nós vimos, por exemplo, quando os Estados Unidos designaram o PCC e o Comando Vermelho como não apenas organizações criminosas, mas organizações terroristas, a gente viu que ali, logo depois, apesar da chiadeira toda do Lula, do governo Lula, dos seus apoiadores mais fiéis de que aquilo era uma interferência, as pesquisas logo depois disso, Paula, mostraram que essa é uma pauta da segurança pública, principalmente quando se trata dos cartéis no Brasil,
é uma pauta que não é uma pauta só da direita, é uma pauta e do centro, né, centro-direita, mas é uma pauta que incomoda muito vários eleitores da esquerda. E o Alfredo Gaspar, ele traz exatamente esse contexto do dedo na segurança pública, além do relator da CPI do INSS, porque esse escândalo é um escândalo não apenas de proporções bilionárias, mas moralmente você roubar velhinhos, você roubar idosos, pessoas que passam necessidade. Então, Paula, até para fora do Brasil, eu sei que muita gente acredita que nome de vice às vezes não acrescenta muito, dependendo do vice, mas eu acho que o nome do Alfredo Gaspar ele pode acrescentar também como uma sinalização para fora do Brasil, até para os americanos, os Estados Unidos e Brasil, nessa guerra diplomática agora, nesse embate diplomático, para que sinalize, a campanha do Flávio sinalize para os americanos também, olha, nós temos aqui um vice que, né, vai fazer parte, quem sabe, do escudo das Américas, do combate ao crime, do combate ao terrorismo, é um ex-promotor de justiça comprometido exatamente com esse tipo de agenda. Então, Paula, acho que agora o nome já decidido, né, nome que ninguém esperava, um bom nome decidido, que agora a gente comece, e eu acho que a gente precisa começar a discutir plataformas de governo e o que eles esperam para o Brasil a partir de 2027. Sem dúvida, a gente começa a entrar num outro momento aí da campanha eleitoral. Gustavo Segre, muito boa noite. Flávio Bolsonaro era o último candidato, então, que a gente aguardava, né, a definição sobre o vice. Romeu Zema decidiu ontem pelo senador Eduardo Girão e hoje vem, então, essa confirmação do nome do deputado Alfredo Gaspar. E é interessante, Segre, agora que o xadrez político vai se definindo, as pecinhas vão se colocando, né? Muita gente gosta ou não aí das decisões que são colocadas, mas especialmente em Alagoas, o Alfredo Gaspar era candidato ao Senado. Sim. E me parece que alguns ali, candidatos, ficaram contentes com essa definição, principalmente Arthur Lira, que é candidato ao Senado, Renan Calheiros também, ali é uma briga boa, né, entre Arthur Lira e Renan Calheiros no estado de Alagoas, agora com a saída de Alfredo Gaspar para concorrer, para compor essa chapa com Flávio Bolsonaro. Muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, nosso querido mestre Augusto, Piotr, Ana Paula e a audiência. É um privilégio estar aqui de novo. Eu vejo 4 considerações que me parece que são pontos favoráveis para a designação de Alfredo Gaspar. Quando a gente vê o vídeo em que o Flávio Bolsonaro indica o Alfredo Gaspar, se a gente prestasse atenção com detalhe, nós observamos que foi o único que não batia palmas. Quando alguém não bate palmas e todos o resto bate palmas, ou ele é o escolhido ou ele não gostou do escolhido, porque não tem outra explicação. Mas devemos lembrar à nossa audiência que até a CPMI do INSS, Alfredo Gaspar era mais um deputado. Aquele que seguia o seu trabalho poderia entender que era um bom deputado, tinha uma boa reputação, mas ele se lança a ser público a partir da sua atuação brilhante na CPMI do INSS. E ele trabalhou na segurança pública. Hoje, a principal preocupação do eleitor brasileiro é a insegurança pública. Não me surpreenderia que, da mesma maneira que o Lula colocou o Alckmin como ministro de Indústria e Comércio, coisas que ele não entende nada, possa ser colocado como ministro da Segurança, em caso de triunfo do Flávio, o Alfredo Gaspar. Ele é nordestino e isso pode trazer também um voto de alguém que hoje, uma região que hoje está com preponderância da esquerda. Vai favorecer, sem dúvida nenhuma, tanto Arthur Lira quanto Renan Calheiros. Sinceramente, o eleitor de Alagoas vai estar bem complicado para escolher, porque dos dois não fazemos um.
Mas, de qualquer maneira, também vem a outra questão. Foi ele que investigou e conhece bem os detalhes da investigação do INSS e do Lulinha. E é uma pessoa que já manifestou que não terá problema nenhum em conter os excessos do STF. Então, são 4 características que me parecem muito interessantes para que Alfredo Gaspar seja o participante da chapa com Flávio Bolsonaro. Augusto Nunes, boa noite. Boa noite, Paula, Piotr, Segre, bem-vindo. Minha querida parceira Ana, boa noite. Boa noite a você que nos acompanha. O ideal, né, em qualquer eleição, é você fazer um acordo com um ex-adversário ou possível adversário. Mas o Brasil, o quadro brasileiro não permite isso, né? Não está preparado para isso, pelo menos neste momento. Então, diante disso, eu acho que concordo com o Segredo, que o outro foi uma boa escolha. Boa escolha porque o Lulinha vai participar dessa campanha ativamente, né? É um dos personagens. E ele sabe tudo sobre isso e mostrou na CPI que ele, de fato, enfrenta os criminosos aí com a valentia de quem não tem dívidas com a justiça, né? O que não é fácil achar. Acho uma boa escolha, sim. Não sei se tem tanto peso em outros estados do Nordeste. Ainda não sei se a escolha de um nordestino muda muito o quadro, mas a escolha de um homem de bem, e ele é um bom sinal, né? E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.